Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que Jesus, nosso amigo maior, possa envolver-nos em paz, em harmonia e que possamos apaziguar os nossos corações perante todas as adversidades que possamos ter vivido ao longo do dia, as nossas tarefas mais ou menos cumpridas. Uma coisa é certa, lembrando o livro dos Espíritos, lembrando o capítulo 7, mais ou menos a partir da questão 330, nos convida, portanto, a um avanço, para avançarmos resolutos em nossa caminhada. Nós tivemos vários exemplos e temos que ao longo da história nos foram transmitidos pela ação preponderante de espíritos iluminados, desde os profetas da antiguidade ao próprio Jesus, que conviveu conosco, aos apóstolos, àqueles que ele enviou depois da sua presença amiga. Sempre nós temos exemplos e as características desses homens e dessas mulheres que avançaram na sua caminhada sem temor, seja porque ato for, mas avançaram sempre que foram convidados às tarefas mais nobres. Eles avançaram de forma absoluta, sem receio, sem medo, sem ódio, sem rancor. No entanto, foram vítimas dos maiores achaques, foram vítimas das maiores circunstâncias de ódio, de dissensões, de ciúmes, e pagaram precisamente a sua liberdade de avançar, muitos deles com a própria vida, se doando à ação benfeitora à qual todos nós somos convidados. No entanto, o livro dos Espíritos, a partir da questão 330, nos fala precisamente do retorno. Nós, como espíritos, quando nos encontrarmos do outro lado da vida, somos convidados, aqueles já com algum entendimento, aqueles que avançaram um pouco já no seu progresso, aqueles que se tornaram absolutos e vivenciam já um pouco de bondade, um pouco de equilíbrio, são convidados à vinda à escola terrestre para continuarem essas atividades de progresso, de evolução. No entanto, há outros amigos que, embora convidados, têm algum receio em nascerem para este lado da vida. Haverá alguma razão para isso? Claro que existe. É quase como nós, quando somos convidados para ir a algum lado que desconhecemos, também sentimos algum receio porque não sabemos o que vamos encontrar. Então esses amigos têm algum receio em virem para este lado da vida, porque, como todos nós temos um passado, como todos nós somos parte integrante da história, da nossa história, de cada um, e da história do país em que nós habitamos. Somos parte integrante da história. Essa história é escrita, uns com letras garrafais, bem elaboradas, bem vivenciadas,
Outros, ainda com aquelas letras pequeninas, desenhadas a custo, com algum receio, não é? No entanto, todos nós fazemos parte, na realidade, dessa história. Da nossa história. Então, quando nos propomos a voltar para este lado da vida, nós trazemos parte da nossa história para quitar. Quitar, ou seja, para nos tornarmos um pouco mais leves em relação a ela, pelas circunstâncias de grandes problemáticas que nós criamos para nós mesmos, para o agregado ou agregados familiares às quais nós houvermos convivido durante muito tempo, durante muitos anos. E precisamente, logo mais com o reencontro, nós vamos encontrar as mesmas figuras, incluindo nós, dentro do mesmo lar. Somos as mesmas figurinhas, só com um aspecto diferente. Mas a inteligência é a mesma, só que o aspecto mudou. Os graus de parentesco mudaram. Ontem, por exemplo, eu fui homem, e numa outra eu fui mulher, e assim sucessivamente. Porque nós vamos renascer na polaridade conforme nos é necessário. Ora como homem, ora como mulher. Com finalidade para aprendermos algo que a vida nos proporciona, acima de tudo, a respeitarmos e a nos respeitarmos como criaturas, como seres inteligentes, que fomos criados, na realidade, com essa finalidade. Mas vamos à questão 330, que diz assim: os espíritos conhecem a época em que vão reencarnar, e os amigos, os imortais, responderam, e eles apresentam como o cego sente o fogo que se aproxima, ou melhor, sente o fogo de que se aproxima. Então, eles não sabem, portanto, exatamente, têm uma percepção de quando se vai dar. Eles são convidados, depois têm uma percepção. Depois vai haver uma certa preparação para que, na realidade, nós possamos vir desempenhar o melhor possível às tarefas conforme o nosso compromisso. Vamos imaginar nós aquele que envereda para um curso superior e a dada altura da caminhada tem que fazer estágio. Vai fazer um estágio aqui, um estágio ali, outro estágio no outro lado, para ganhar alguma experiência. Assim se dá, na realidade, com o Espírito. Nós também estagiamos, quando somos convidados, vamos estagiar nos departamentos regulados onde nos vamos inteirar, precisamente conforme a nossa aspiração, daquilo que pretendemos vir fazer, desempenhar. E muitas vezes nós pedimos muito. E os benfeitores espirituais nos dizem: não peças muito para que possas cumprir. Porque normalmente quem pede muito normalmente vai falir. Porque ou não tem tempo, vai perder-se. E como há montras lindíssimas que apetecem aos nossos olhos, nós paramos a olhar para as montras, nos distraímos, e quando despertarmos já passou o tempo. E nós temos que reiniciar de novo a tarefa à qual nós nos houvermos comprometido. Sabem que devem tomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Portanto, eles vão estagiando, não é? E quando a ação benfeitora, quando os benfeitores encarregues a esse processo, analisarem, então está na hora. Então aqueles que são pais vão sendo convidados, aqueles que vão ser os pais vão sendo convidados a reuniões noturnas, para se inteirarem, portanto, daquele que vai receber, portanto, como filho ou filhos dentro do próprio lar. Vão se orientando, vão se respeitando uns aos outros, porque muitas das vezes há uma carga muito negativa entre eles. Porque aqueles que vêm como pais
outrora, numa existência anterior, vamos imaginar, foram comparsas daquele que vai ser filho. Ou aquele que vai ser filho foi o inimigo daqueles que vão ser os pais. Vamos imaginar que os houvera suicidado, martirizado por algum motivo. Mas como as leis de Deus são sábias e justas, eles vão juntá-los novamente dentro do mesmo lar, com graus de parentesco diferentes, para que através dos laços da caridade, do amor, da solidariedade, eles possam na realidade se unir, possam se respeitar e prosseguir uma viagem nova, mais adiante, de progresso. No entanto, nós sabemos que não vamos conseguir isso tudo numa só existência. E vamos recordar o nosso querido amigo que esteve cá faz uns 8 dias, que falou a história da Diana. Recordam? Sabem que aquela amiga, portanto, reencarnou uma quantidade enorme de vezes até acertar, portanto, as agulhas, até acertar o passo e se tornar, na realidade, um espírito, portanto, iluminado, um espírito luminoso. Então, todos nós que aqui nos encontramos, também já vivemos muitas vezes. Nós estamos cá a primeira vez. Nem estaremos cá a última. Por certo, outras oportunidades nos aguardam. Então, a 330A diz assim: a reencarnação é uma necessidade da vida espírita como a morte é a necessidade da vida corpórea? Seguramente que é. O espírito, quando está deste lado, progride, colocando em prática aquilo que ele tem, aquilo que ele traz, aquilo que faz parte do seu espólio. Do outro lado, quando nós partimos, nós evolucionamos. Como? Somos convidados a pertencer, a frequentar escolas, liceus onde somos ministrados conhecimentos, que cada um de nós, conforme a nossa aspiração, vai aceitando, nas artes, na filosofia, na religião, na matemática, na música, nas ciências, conforme a aspiração de cada um. Então, nós vamos fazer parte precisamente desse ensino. O espírito, para progredir, ele tem que regressar para este lado da vida. Para evolucionar, vai terminar o ciclo carnal e ele vai regressar a casa, vai partir ao outro lado da vida. Para quê? Para continuar, portanto, na evolução. E nessa evolução, ele vai aprender coisas novas, conforme a nossa aspiração. Essas coisas novas é aquilo que ele logo mais depois, quando for oportuno, quando voltar, como diz a questão 330, quando ele voltar para este lado da vida, ele vai colocar em prática. Não é? Então nós costumamos dizer, portanto, o professor universitário, o professor do primeiro ciclo, o professor do liceu, o professor da música, das várias disciplinas, ele tornou-se espírito da coisa. Porque se me convidaram para dar aulas de matemática, eu não vou, não sei, não fui preparado para isso. Se me convidaram para dar aulas de violino, eu não posso, porque eu não tenho espírito de músico nem de professor de violino. Então, se me convidaram para dar aulas de piano, muito menos. Posso tocar na tecla ou noutra, mas os acordes vão sair, portanto, fora do contexto. Então é preciso ter o espírito da coisa. É quase como ao ginasta. Para pular, para saltar, ele tem que ter espírito de. É quase como aqueles que correm longos percursos, têm que ter o espírito de. É quase como aquele que salta a vara. Ele fez, portanto, e proporcionou ao seu espírito para que ele pudesse ainda deste lado, portanto, levitar. Então ele tem facilidade em saltar, portanto, em se elevar. Então, para tudo é preciso nós ter espírito daquilo a qual nós somos preparados para isso. Todos nós que aqui nos encontramos, neste momento está preparado para as circunstâncias em que cada um ocupa.
preocupações de cada um, é mediante precisamente a perspectiva de cada um na vida presente. Mas se repararmos, todos nós desejamos avançar. Não é verdade? Então todos nós sentimos algo, vontade em nós. Eu gostava de fazer isto. Eu gostava de fazer aquilo. Eu gostava de ser ciclista. Eu gostava de... Eu gostava, mas não posso. Eu tenho essa aspiração em avançar, não é? Mas não posso. Porquê? Não tenho condições para... Então, para que nós possamos avançar sem temor nas nossas decisões, nós temos que criar condições primeiro em nós mesmos. E isso é fundamental. Então, a 331 diz assim: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação e existem os que não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. E isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Falámos há instantes daqueles que são convidados a vir a este lado da vida. No entanto, há aqueles que chegam cá e nem se perceberam que já cá estão. É imposta. Então, como é que ela é imposta? Precisamente aos espíritos ainda ociosos, embrutecidos, àqueles ainda faltos de consciência, àqueles que odeiam, àqueles que martirizaram, àqueles que não querem sair da sombra em que se encontram. São colocados. Eles renascem e nem se percebem, portanto, que já renasceram. Em que lugares é que renascem? Nos lugares que existem à face da terra, que nós vemos nas notícias, de maior aflição, de maior dor, a quem nós podemos dizer assim, lugares de verdadeiro inferno. Aqui habitam criaturas, zonas de guerra, zonas de fome, de frio. Não conhecemos? Conhecemos. Não existem à face da terra? Existem sim. Então esses amigos são colocados lá. Como são colocados lá? Em que posição? Deficientes, débeis mentais, corpos distorcidos, lesões graves desde a nascença. Por quê? Porque nós, seres espirituais, contribuímos para a elaboração da nossa indumentária física. Quando temos consciência de que vamos tomar a vida física, temos um corpo espiritual, temos uma alma, temos um psicossoma, que é precisamente o molde da nossa farda física, do nosso corpo físico. Quando ele se encontra em perfeito equilíbrio, ele vai transferir as suas energias salutares, agradáveis, benéficas, saudáveis, para a nova indumentária física que ele vai vestir, que ele se vai servir para caminhar deste lado da vida. Mas quando está enfermo, quando está doente, a ação magnética, a ação vibratória da qual ele é portador é enfermo, é doente. Então ele vai transferir para a sua indumentária física. Precisamente mediante os crimes hediondos que praticou. Então ele tem que renascer para este lado da vida. Por quê? Porque a dor é a porta que Deus nos concede para que logo mais possamos encontrar a saúde. Jesus, no seu Evangelho, disse, nos alerta: em todo o progresso, quem não avançar pelo amor, quem não progredir pelo amor, vai progredir pela dor. Avança pela dor. Então nós temos necessidade de avançar. E em todos os nossos atos devemos de avançar sem temor. Devemos, digo nos nossos atos,
que sejam de forma consciente, no sentido da prática do bem, do amor ao próximo. Porque são esse campo energético da qual cada um de nós é portador, que vai, na realidade, viajar deste lado da vida. Então, esse campo energético nos envolve. É uma espécie de uma bolha de ar que nós criamos e nós estamos lá dentro. Essa bolha de ar é precisamente o transporte na qual nós viajamos deste lado da vida. Nós vamos e respiramos nessa bolha de ar que nos é necessária para vivenciarmos. Se estivesse aqui ao lado, portanto, vamos imaginar uma personalidade, um espírito elevado, como foi, por exemplo, Francisco de Assis, que tinha a sua bolha de ar, a sua vivência, as suas características. Será que eu poderia viver, portanto, e respirar o ar que ele respirava? O ar exterior, sim, a bolha de ar que é dele, não. Porque a ação vibratória são diferentes. Enquanto um respira, portanto, o ar elevado pelas conquistas realizadas, o outro que ainda não realizou não pode chegar lá, só quando conquistar. Dá para entender, não dá? Para que isso possa acontecer, nós temos que avançar sem temor nas nossas decisões, mais bem analisadas e mais bem avalizadas. Então, prosseguindo, na 332, o espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Pode abreviá-lo, solicitando pelas suas preces, e pode retardá-lo se recuar ante a prova pelo temor. Então nós podemos abreviar, não é? É verdade. Há crianças que não nascem antes do tempo. Eles abreviam. Assim, estou com pressa de chegar aí. Porque tenho muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer, muito trabalho para executar. E estar aqui abrigado, estar aqui a tomar banho todos os dias, a alimentar com uma sombra, não dá muito jeito. Então, eu quero ir. Não é? Então eles vêm. Não é? Mas há outros que retardam pelo temor. Porque pressentem. Tem uma percepção, não é? Pressentem aquilo que vem a passar. Pressentem aquilo que vem a receber. Então têm algo de temor. E então alguns terão mais dificuldade. Portanto, e há outros que vão andando. E quando está, recuam. E quando recuam, é quando a senhora que está grávida diz assim, não sinta quem quer. Morreu. A criança está, né? A criança está morta. O filho está morto. Pois ele recusou, portanto. E então deu mais uma escapadelazinha, não é? Foi viver no outro lado, no mesmo ambiente onde vivia. Até que lhe seja concedida uma nova oportunidade para voltar. E ele tenha a coragem de enfrentar a realidade. Então nada acontece ao acaso. Tudo acontece com uma razão de ser, uma causa justa. Porque as leis de Deus são sábias. Não são justiceiras, são justas. E as leis de Deus moram na nossa consciência. Foram lá colocadas por Deus, para que nós as possamos desenvolver, possamos entendê-las. Imaginemos as leis de Deus como uma árvore frondosa, uma árvore, coisa muito linda, a árvore que nós possamos imaginar agora, a mais bonita que a gente possa imaginar. E essa árvore tem todos os atributos, todos. Deus colocou lá, na nossa consciência. Então nós temos, sem temor, sem cansaço e avançando, que é desenvolver, alimentar essa árvore. Ao alimentarmos essa árvore, nós vamos começar a entender a vida.
ao entender a vida, nós vamos começando a tornar a árvore viçosa. Ao tornarmos a árvore viçosa, ela vai começar a dar frutos. Qual é o fruto que ela vai dar? Eu odiava, deixei de odiar. Eu tinha ciúme, deixei de ter ciúme. Eu queria mal àquele, eu deixei de querer mal. Eu falava mal do outro, eu deixei de falar. Então, a árvore começa a dar frutos. O ciúme vai dar lugar ao amor. Não é como dizem, portanto, o amor para ser amor tem que ter ciúme. Não precisa. O ciúme nos transporta, muitas vezes, a atos muito graves. Então, essa árvore frondosa tem que estar liberta dos preconceitos. Dessas infusões que nós criamos a nível mental. Para nos tornarmos livres. E avançarmos decididos no progresso. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões. Dizem os espíritos da luz. Indiferentes. É verdade. Não quero lá saber. Não quero saber disso para nada. Eu não entendo. Mas há que a vida continua. Portanto, para além da morte. Tem tempo para isso. Isso é para aqueles... Isso é para o religioso. Portanto, isso é para o... Mas a vida continuar, e nós sabemos que a vida continua para além da morte, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a naturalidade das coisas à qual nós pertencemos. Nós somos espíritos eternos, independentemente de qualquer religião. É o católico, é o Jeová, é o maometano, é o budista, é o islamista, todos nós somos criaturas criadas por Deus e somos imortais. Independentemente do credo, da cor da pele, do país onde mora, independente disso. Mas aquele não acredita, não importa, mas ele é. E isso nós temos que entender, e vamos entender um dia. Na 339, o momento da reencarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação. Notem bem. Leiam a resposta. O momento da reencarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação, muito maior. Sobretudo mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Daí a perturbação e algum receio em vir para este lado da vida. Quando se parte, realmente há alguma perturbação. Aquele que é muito materialista, muito ligado às coisas, isto é meu, aquilo é meu, aquelas coisas são minhas. E a gente vive agarrado àquilo, afeiçoado àquilo, ama aquilo. O meu carro, a minha casa, o meu jardim, a minha piscina, as minhas árvores, os meus terrenos, as minhas casas, os meus aviões. Portanto, não é? Isto é meu. Era emprestado por um determinado tempo. Porque o que é nosso, como fiéis depositários que Deus concedeu, és fiel depositário por determinado tempo, que a gente não sabe qual vai ser o tempo. Logo mais, por determinado tempo. O que era teu, por empréstimo, vai deixar de ser, porque tudo é meu, que é de Deus, que é o proprietário. Nós somos apenas fiéis depositários daquilo que nos é emprestado durante algum tempo. Não sabemos quanto tempo. Nós não sabemos quanto tempo. Mas o que é certo é que enquanto o que nos é emprestado por algum tempo, nós temos o dever ou a obrigação de olhar bem pela coisa. Vamos falar de uma coisa muito interessante que nós temos o dever de olhar, pelo corpo físico. O
O nosso corpo físico é peça fundamental para o nosso equilíbrio. Embora seja o espírito que o conduz, que é a inteligência, que coordena, não é? Portanto, que orienta. Mas temos que dar atenção ao nosso corpo físico, para que ele possa manter-se equilibrado. Daí haverem as chamadas energias espirituais que nós podemos alcançar através da meditação, através da prece, através da leitura, através do passe magnético, dentro do conceito espírita. Mas temos as chamadas energias espirituais, que são aquelas que nos religam, portanto, a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais. E quando essas são recarregadas, portanto, a indumentária física recebe um pouco desse influxo que tem necessidade para se manter no equilíbrio. Não tomamos o reencontro com Jesus, ou melhor, não temamos o reencontro com Jesus. Ele é a luz do mundo, ilumina toda a treva e ameniza a desolação. Daí o nosso receio em avançar. Daí, muitas das vezes, o nosso descrédito para com Jesus. Hoje em dia, mesmo em termos de algumas religiões à face da Terra, há um déficit gigantesco, notem bem, de acreditarmos e aceitarmos Deus no nosso interior, de aceitarmos Jesus no nosso interior, nos nossos lares. Hoje há um déficit gigantesco de falta de educação dentro dos lares para com os filhos, não colocando Deus nas suas mentes, Jesus nas suas mentes, para olharmos e vemos aquela coisa tão frágil, tão pequenina, tão linda, não é? Tem tempo. Quando ele chegar à maioridade, ele vai escolher nada. Só se for um espírito muito equilibrado. Senão vai ter muita dificuldade em escolher, seja aquilo que for. Nós ouvimos jovens a dizer assim: Deus, mas quem é? Nunca ouvi. Mas na sua casa não se fala nisso. Não, ninguém fala. Na minha casa, quando se fala em Deus, eu sei quem é. Nunca ninguém viu, ninguém sabe quem é. Então faz falta. Porque nós sem Deus não existimos. Não somos, na realidade, aquilo que somos. Deus é a vida. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É Deus. Porque não temos outro nome para... A nossa pequeneza, a nossa inteligência ainda pequena, não tem como ainda definir. Por isso chamamos de Deus. Mas se nós quisermos chamarmos outra coisa qualquer, desde que nós possamos entender que seja, significa vida, estamos à vontade. Mas Deus é o Criador. Jesus. Mas quem é esse? Ouvi que era um covarde qualquer que se deixou pregar numa cruz, nem se defendeu, né? Pois. Mas Jesus, meus amigos, é só, notem bem, é só o governador do mundo em que nós habitamos. Jesus é o construtor do mundo em que nós habitamos. Jesus é o Cristo de Deus. Antes que o nosso mundo existisse, Jesus já era. É só para nós imaginarmos a grandeza, se pudermos, de Jesus. Nós não sabemos definir a evolução de Jesus que conviveu connosco, nos ensinando a viver, a entender a dor, a aflição. Nos ensinou como nos devíamos olhar uns para os outros, nos tratarmos uns aos outros. Nos disse que
que não era pela violência, portanto, que nós iríamos atingir o reino dos céus, mas pela mansidão, pelo amor, pela paz, pela harmonia, pela concórdia. Jesus afirmou isso e afirma no seu Evangelho. Então, quando nós vemos, por exemplo, aquela Saulo, lembrando a introdução da leitura no princípio, caindo às portas de Damasco quando viu Jesus. E Jesus questiona: porque me persegues, Saulo? Quem és tu? Sou Jesus a quem tu persegues. Eu te convido a uma nova vida, a um novo avanço na tua vida. Eu te convido. Onde ia Saulo com a sua cavalgata? Onde ia Saulo? A Damasco. Fazer o quê? Matar Ananias, que era o servidor humilde de Jesus. Ia matar Ananias. Onde me dirijo? Vais à cidade tal, a Damasco, à casa tal. E lá vais encontrar Ananias. Já viram? Aquele que vai para matar, se vê que ele ia encontrar, portanto, não é? Portanto, sentiu assim um forte impacto, não é? E Ananias o conhecia. Conhecia as suas tendências. Como defensor da lei antiga, ele era firme, resoluto e avançava sem temor. E Jesus analisou, chamou-o Saulo. Se ele defende com tanta nobreza, com tanto vigor a lei antiga, eu vou convidá-lo, porque ele vai servir aos meus ensinos com tanta vontade e avançar sem temor. E é verdade que assim aconteceu. Ananias curou da cegueira. Saulo, quando recuperado, foi para o deserto. Aprendeu a arte de tecelão. No entanto, era riquíssimo. E tinha os pais de origem grega que eram riquíssimos. Paulo, quando regressou, foi visitar os pais. Ele disse que se tinha convertido ao Cristo, ao Nazareno. E os pais deserdaram. E ele passou a viver precisamente da arte de tecelão. Fazia tapetes, aqueles tapetinhos, aquelas, não é? Para os lados. Sem temor. Sem rancor. De perseguidor passou a perseguido. Então ele ultrapassou tudo, todas as coisas, sem temor. Avançou, ganhando a vida. E foi considerado o apóstolo da gente. A questão 340 diz assim: o instante em que o Espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. O viajante não sabe se vai naufragar. O Espírito conhece as provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. É verdade. Todos nós nos submetemos a esse convite. Estamos aqui. Todos nós temos provas, temos expiações, todos nós temos dificuldades. Elas surgem no nosso dia-a-dia. Mas nós recarregamos de tal forma a nossa bolha de ar com uma energia, precisamente,
preponderante para podermos ultrapassar essas dificuldades. Ninguém carrega um fardo superior tanto que não possa suportar. A ação benfeitora dos Espíritos da Luz, que nos assessoraram no momento em que tomámos a decisão de vir para este lado da vida, eles precisamente nos disseram: é pouco para que possas cumprir, para que possas precisamente carregar. E Jesus afirma no seu Evangelho: cada um carrega a sua cruz e siga-me. Este siga-me tem várias interpretações. Nós podemos seguir Jesus, por exemplo, na área de uma profissão a que nós nos encontramos vinculados sem pertencer a nenhuma religião, a nenhum credo religioso. Por exemplo, vamos imaginar alguém que se dedica, portanto, à pesquisa de medicação, precisamente para poder aliviar a depressão de um irmão nosso. Então ele passa horas e horas a fio no seu laboratório, estudando, misturando, não é? Condimentos, para logo mais possa nascer a medicação. Essa é uma arte de obrar a benefício do ser humano, com amor, sem olhar a horas. E muitas das vezes ele está orando, precisamente para que o outro possa gozar de saúde logo mais. Ele não vai saber quem é. Ou vai? Não vai. Já imaginemos, ou já imaginamos, por exemplo, alguém que senta precisamente, vamos imaginar, um piano e vai tocar precisamente aquelas peças assombrosas no bom sentido, não é? Que tocam a nossa alma, portanto, o nosso coração. Ele pode não pertencer a nenhum credo religioso, mas o que é certo é que ele está a tocar com religiosidade, com sentimento, que tocam as almas, portanto, daqueles que escutam, que vem a lagrimita ao olho, que vem uma ação vibratória, portanto, que a gente não sabe como, um bem-estar agradável que nos dá vontade de nós corrermos pelo campo fora, sem sabermos como. Aquele sentimento de bem-estar, todos nós já passamos por isso. É verdade. Então vemos, tal e qual como diz aqui, não é? Então, todos nós nos submetemos a uma atividade, sempre no sentido de nós podemos sucumbir, podemos falir, podemos, mas Deus nos ama sempre, Ele nos conhece, sabe daquilo que nós somos capazes de fazer, sabe precisamente quando nós vamos falir, e por isso é que nos concede oportunidades novas de nós voltarmos de novo ao palco da vida, à escola onde nós nos encontramos, que é o mundo que nós habitamos, é uma escola. É uma escola. Quem são os professores dessa escola em que nós habitamos? Somos nós. Cada um é professor de si mesmo. Mediante o consenso, mediante o conceito em que cada um se encontra. Falámos há instantes da consciência. É verdade. Todos nós vivemos precisamente conforme um conceito que a consciência de cada um de nós permite. Então todos nós sabemos o que é fazer bem, o que é fazer mais ou menos, o que não é fazer bem, todos nós sabemos. É verdade ou não? Todos nós sabemos. Então nós vivemos precisamente dentro desse âmbito.
Então, despertando o ser para o conhecimento da imortalidade, nos concedeu a alegria, portanto, da perfeição relativa. Referem os espíritos da luz, portanto, em relação a Deus, que nos concedeu precisamente o conhecimento da imortalidade. Porque até então, quando nós viemos de lá para cá, nós chegamos cá, adormecemos e não temos essa noção. Então nós fomos desenvolvendo, nós fomos progredindo, né? Desde a infância, desde a idade da infância. Leão Denis nos diz que nós passamos a viagem, fazemos esta viagem até chegarmos aqui, no estado humano, nós passamos pelo mineral, passamos pelo vegetal, nós passamos precisamente pelo animal até nos tornarmos criaturas humanas. Então, quando nos tornarmos criaturas humanas, nós começamos a entender o que é na realidade a imortalidade. Existem momentos em que parecem, em nossa trajetória, que existe uma conspiração. Ficamos nublados. O discernimento que escurece os caminhos pelos quais nós transitamos. São os nossos temores. Ficamos meio abstratos. Em não tomarmos decisões. Em não aceitarmos o que é lógico em nossas mentes. Então, algo se vai revelar, portanto, aos nossos olhos. Parece que temos assim, à frente, algo que não nos deixa ver para lá. E que nos vai causar algo impossível. Então, é a partir daí que surgem as dificuldades. Então, os nossos planos projetados são absorvidos pelos desaires. Todos nós projetamos coisas boas. Então, e o que é que nós vamos culpar? A vida, o amigo, a amiga, o vizinho do lado, não é? Mas o que é certo é que somos nós. Os grandes artífices, portanto, das nossas vidas, da nossa caminhada, somos nós. Por isso o título, avançar sem temor. Então, quando nós começamos a ter temor, nós paramos. Nós estagnamos. Nós não vivenciamos. Eu não vou fazer isto tudo. Eu não vou orar. Por quê? Porque se eu orar, eu vou chamar alguém. Não. De forma alguma. Esse alguém já lá está. Como assim? É porque esse alguém somos nós. Quando nós oramos, a nosso benefício, nós estamos ajudando, portanto, alguém que se encontra ao nosso lado para que possa, na realidade, e nem nos apercebemos que com esse destemor, não é? Nós estamos ajudando o outro a entender, portanto, a forma como ele deve, portanto, caminhar. Como ele deve prosseguir, portanto, viagem. Vemos os afetos, muitas das vezes, os nossos afetos, afastarem-se das oportunidades nobres, se tornando adversários inclementes e astuciosos. Nós não precisamos de arranjar inimigos no exterior. Muitas vezes nós temos, neste momento, os maiores inimigos são aqueles que convivem connosco nos nossos lares. Verdade? O marido que mata a esposa que esfaqueia o marido, a mãe que maltrata os filhos, o homem, portanto, pelo ciúme, pelo egoísmo, que maltrata a namorada, os namorados ainda jovens que já cobram, se me amares, eu tenho que fazer isto, se não o fizer, isso não é amor. Então, os nossos afetos afastaram-se. Porquê? Precisamente, como falámos no princípio, pelo déficit de educação nos nossos lares sobre a vida. A cada um, disse a Jesus, nós desconhecemos. Grande parte da humanidade desconhece. A cada um, segundo suas obras. Então cada um recebe em conformidade com aquilo que na realidade, portanto, doa. Então, o que é que nós verificamos? Que a fé que ardia em chama luminosa em cada um de nós parece ter perdido o combustível de manutenção e a hesitação na convicção se transforma em dúvidas que conduzem à descrença, ao desânimo.
à depressão, ao ódio, ao ciúme, ao orgulho, ao egoísmo, dando lugar à depressão obsessiva. Hoje, a humanidade está vivendo aquilo que nós chamamos de uma depressão coletiva. A humanidade hoje está perturbada, queridos amigos. Nós vemos que toda a gente anda com pressa, toda a gente anda aflita, portanto, é no carro, é na bicicleta, é na moto, é na trotineta, é a pé, portanto, toda a gente anda num corre-corre. Parece que trazem, parece que andam fervendo, é uma panela de pressão, parece que tudo está fervendo. Então, uma coisa que é que parece que toda a gente já sai de casa armado, não é? Já vão naquela perspectiva, tem que ir armado, porque eu tenho que me defender. Portanto, então, não há o diálogo, não há conversa, portanto, a defesa, portanto, é gente, eu faço assim, portanto, tiro a vida àquele, portanto, ou àquela, portanto, porque já não incomoda mais. E nós não medimos as circunstâncias. Não medimos as dificuldades. E depois somos depressivos. Porquê? Porque não amamos. Não sabemos o quê? Porque não libertamos as nossas ideias doentias, não nos afastamos delas. Queremos ser coitados, coitadinhos e doentes. Queremos ser. Não lutamos para nos tornarmos criaturas saudáveis. Mas eu sou paralítico. Pô, mas dizia o paralítico, eu sou paralítico físico, mas o meu espírito goza de saúde, porque eu sou saudável. Isto é uma circunstância, mas eu sou saudável, porque eu amo a vida. Então eu tenho saúde. Então, mas ela é paralítica, mas ele tem saúde. Espiritualmente, ela é saudável. Jesus afirmava sempre, nos dizem os meus amigos, caminhar sempre de boa, mesmo que os joelhos estejam desconjuntados. Não é porque a gente vai cair ao vale, como dizem os amigos mais próximos. Criar essa força íntima, porque a depressão não é mais do que a panela que nós pomos ao lume, que vai criando, não é? Quando está a tampa lá, não é? Criar aquela pressão. De pressão. Nós sofremos da pressão, precisamente dos nossos próprios pensamentos. A depressão tem origem nos nossos próprios pensamentos. A depressão obsessiva tem origem nos nossos próprios pensamentos, porque pensamos em coisas não muito agradáveis, somos sugestionáveis, porque a aproximação daqueles a quem ontem nós, por algum motivo, nosso comportamento não foi o mais correto, um bocadinho no lugar, se faz favor. O que é que acontece? Eles saberam de nós para cobrar, porque eles nos veem, mas nós não vemos a ele porque estamos em posições vibratórias diferentes. Então os de lá olham para nós e veem que estamos na mesma ação vibratória, mas nós não podemos ver, portanto, porque eles estão numa outra ação vibratória. Então eles se beiram, caminham connosco, comem connosco, estão no nosso lar, na nossa casa, na nossa cama, na nossa casa de banho, se nós dermos guarida. E quando começamos a dar guarida, chama-se isso, portanto, a depressão obsessiva. No entanto, eu vou ao médico, porque não me sinto bem. Vou ao médico. Vou fazer uma série de exames, faço tudo, check-ups todos, e chego no fim do relatório, não tem nada. Mas eu continuo a sentir-me mal. Pois. É porque aquilo que transmite a energia negativa, portanto, não aparece nos exames. Não tem como. Só se existisse lá a câmara de Kirlian para fotografar a aura, portanto, de cada um de nós. Então era capaz de aparecer, portanto, o amigo ou a amiga que está ali, não é? Então é isso, quer dizer. Como é que nós podemos ultrapassar
Muitas das vezes, o que é que acontece? Dentro desse contexto, quero estar isolado ou isolada no meu quarto. Vou fechar a janela. Vou fechar as cortinas, eu não quero ver ninguém. Quero estar no escuro. Vamos fazer o contrário. Vamos abrir a janela. A persiana, a cortina. Abrir a janela para entrar ar fresco. Entrar ar fresco. Porque os poltrões, como ouvimos há bocado, os ociosos, não gostam de ar fresco. Como não gostam de ar fresco, eles têm que procurar outro ar qualquer. Não é? Com o devido respeito e com a ajuda. Não é? Depois é assim. Eu quero alegria. Então eu vou sintonizar a onda de rádio, aquela música, portanto, que nós achamos mais engraçado, mais apetecível, portanto, à nossa forma de estar. Se for uma música suave, uma música que seja educativa, não vamos pôr metálica, está bem? Porque esse ruído não é de muito bom tom para aqueles, portanto, que vivem na escuridão. Porque com ruído, portanto, a coisa faz um ruído maior. Então vamos pôr uma coisa calma, que possa alimentar, portanto, a nossa alma, apaciguar os nossos corações. É fundamental isso. E depois é orar. Chamar Deus para a nossa vida. Mas Deus não me ouve. Não ouve. Ele ouve. Nós é que não queremos estar com Ele. Eu agora não vou orar porque eu não tenho tempo. Estou muito ocupado. Estou muito ocupada. Então vou deixar isso para mais logo. Não, ou então vou fazer outra coisa. Eu conheço alguém que faz umas orações. Eu vou pedir àquele alguém para que ore por mim. Mas o mérito vai ser dele. Ele é que está a orar. O mérito vai ser dele. Então e eu? Não vou ter mérito nenhum. Então, apaciguar o ambiente do lar. É muito importante os ambientes dos nossos lares. Porque conforme a vida dentro dos nossos lares é conforme a nossa vida no exterior. Se somos apaziguadores no nosso lar, por exemplo, para a proteção pública, como está? Bom dia, passou bem? Pode vir cá tratar deste assunto, tá? A pessoa fala com modos, não é? Portanto, muito obrigado, até logo, bom trabalho, tenha um bom dia. Não é? Às vezes a gente olha para o lado e diz assim, com um cara mal disposto, já veio cansado, não é? Já veio cansado, não é? Então muitas vezes nós não resolvemos o problema, a questão, a cura, meus amigos, a cura está em cada um de nós. Jesus, quando se aproximava a alguém com problemas gravíssimos e que ele curava, ele não deixava de dar assim uma recomendação. Vai, mas não peque mais para que algo de mais grave não te aconteça. Esse mais grave vai acontecer quando? Se eu reincidir na falta. Então eu vou voltar, não é? E vou ter que liquidar a falta. Muito bem. Já falámos de sal. Aqui também já falámos. Então acendámos a luz da esperança nos céus escuros dos nossos pensamentos. Só os pensamentos dos nossos irmãos. Em momentos de provação, e avancemos no bem mesmo que estejamos a sós, aparentemente a sós, porque ninguém está só. Nenhum de nós que está aqui, que esteja em casa, que esteja no outro lado, está só. Quanto mais não seja, tem o seu espírito protetor, tem o seu espírito guia, tem o seu anjo guardião. Portanto, sempre nós estamos acompanhados. Então é só uma questão da gente entablar conversa, fazer amizade, que às vezes nós não fazemos. Não é?
Fazemos amizade com a vizinha, com o vizinho, com aquele que mora lá não sei quantas coisas, pelo telemóvel, não é? Olha, quero ser teu amigo, pelo telemóvel. E às vezes nós moramos pegado, não é? O amigo está muito na moda agora, não é? Portanto, eu sou amigo do Humberto, Filipe, aquele senhor que está ali. E o amigo muitas vezes manda para o telemóvel, então, quero ser teu amigo. Portanto, eu digo, mas eu já sou teu amigo. Para que a gente ser amigo por telemóvel? Se eu dá trabalho, estar a mandar mensagem para cá e para lá, não é? Se nós já somos amigos, não é? Para que é que vamos tratar desses assuntos? Não tem como, não é? Mas pronto, está na moda. Nunca vos abandonarei, asseverou Jesus. Nunca vos abandonarei. O Consolador é também nosso condutor. Não apenas nos diminuirá o pranto, mas sobretudo permanece em nós durante a nossa convalescença. É engraçado. É porque todos nós, queridos irmãos, todos nós, apesar desta arte tão agradável, tão bonita de cada um, todos nós estamos em convalescença das nossas enfermidades graves. Estamos convalescendo, estamos crescendo, estamos nos tornando criaturas saudáveis. Vai depender de nós, da nossa vontade. Não é? A vida triunfa sobre o caos, que também faz parte da vida. O temor de qualquer natureza é treva. E a coragem bem dirigida e decidida é a presença do Cristo vigilante no coração. E diz o amigo: alma querida, não temas a ti mesma, entrega-te em paz a Jesus, sem passado, num presente atual de encanto, beleza e fé. Sem passado. Aqui está o problema. É que todos nós temos um passado para resolver. É o que nós estamos fazendo o melhor possível. Então, sem temor, queridos amigos, para encerrarmos o nosso trabalho, sem temor, nos entregamos à vida, respeitemos a vida, aquilo que possa vir ao nosso encontro. Oremos. As curas, o superar as dificuldades está em cada um de nós. Da forma como nós pensamos, da forma como nós agimos. Tudo passa. Tudo passa. E isso também passa. Então que Jesus possa abençoar as nossas vidas, os nossos trabalhos, os nossos lares, a nossa família e todos os amigos que estão aqui do outro lado da vida, que vieram partilhar connosco também estes momentos, que nós agradecemos pela paciência. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos então fazer a nossa oração. Vamos encerrar os olhos, quem puder, quem quiser, para interiorizar melhor e podermos dirigir o nosso pensamento aos benfeitores espirituais, aos amigos que tiveram a gentileza de vir partilhar connosco. Agradecemos pela disponibilidade, pelo amor que eles assim nos colocam à disposição. E possamos pedir do Senhor na noite de hoje, por todos os nossos irmãos infelizes, Senhor de infinita bondade, o santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão
é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. E paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos turbulinos do mal. Senhor de infinita bondade, apiada-te de todos nós, Jesus, e nos envolve com o seu manto de misericórdia, a fim de que possamos crescer, caminhar para ti, Senhor, sem temor. Muito obrigado, Jesus.